deixa eu te perguntar uma coisa. Imagina que você está atendendo lá no posto de saúde, na unidade básica de saúde, e chega paciente, homem ou mulher, com uma úlcera genital. O que pode ser? Ah, Jader, pode ser tudo, monte de coisa. Só essa informação, úlcera genital. Pode ser infecção sexualmente transmissível? Pode. Pode não ser? Pode. Pode ser doença neoplásica? Pode, também pode. E aí? Vamos abrir bem o leque. O que pode ser quando você atende uma úlcera genital? Então, galera, nessa aula eu vou conversar sobre o cancro mole, sobre a adenovanose, o linfogranuloma, as ISTs virais e também todo o diagnóstico diferencial que eu vou trazer na forma de casos clínicos para a gente variar, deixar a aula muito mais leve. A gente sempre traz não só a aula teórica, né, mas casos clínicos, cenários clínicos, para a gente poder fazer um bate-bola, uma interação juntos e aí então poder ver os diagnósticos diferenciais principais que a gente tem nas infecções sexualmente transmissíveis. Estão preparados? Vamos lá, liga as turbinas então, liga o motor e vamos decolar! Olha só, vamos começar falando sobre o cancro mole. O cancro mole, então, que também é chamado de cancroide, é uma infecção causada pelo Haemophilus ducreyi. Tem que saber o nome dele? Claro, o Haemophilus ducreyi, então, ele é típico de climas tropicais, é uma IST típica de climas tropicais, é mais comum em populações com baixo nível socioeconômico, e olha só, é rapidíssima a incubação dele, 3 a 5 dias. Então assim, ó, quem tem cancroide, cancro mole, 3 a 5 dias de incubação. Jader, me explica como é que é a úlcera do cancro mole. Olha só, ela é uma úlcera que costuma ser com base amolecida, por isso o nome, né? Cancro mole. Se o nome é mole é porque ele tem que ser mole. É diferente da sífilis, que é duro. Aqui a úlcera é mole, molenga, assim, né? E o fundo é sujo, é purulento. Olha aqui, isso aqui é uma úlcera de cancro mole. Vejam vocês que ela é uma úlcera que tem um fundo sujo, ó, estão vendo? Olha aqui, o fundo purulento. Parece que alguém jogou um leite condensado em cima, né? O gineco adora escatologia, mas é isso aí mesmo, ó. Então tem fundo purulento. Gente, qual é a grande característica clínica da úlcera do cancro mole? Ela dói, é dolorosa, dói. Essa é a grande diferença da úlcera da sífilis. Além da característica da úlcera, o sintoma é sintoma de dor. A paciente vai chegar dizendo, doutora, dói, apareceu isso aqui, nem encosta que isso aqui dói. Isso é cancro mole. Jader, pode ser uma úlcera só? Pode. Pode ter várias úlceras? Pode. Às vezes é mais comum você ter várias úlceras de cancro mole do que uma só. Na sífilis é mais comum uma só. No cancro mole é mais comum a gente ter várias úlceras parecidas na vulva, assim como também no pênis. Mas não esquece que ela é com fundo sujo, purulento e dói, é dolorosa. Ok? Me diz uma coisa. Quando a gente olha o canal inguinal, tem adenopatia satélite? Costuma ter. No cancro mole é comum a gente ter adenopatia satélite. Você palpa ali o canal inguinal e tem linfonodo grande. Ele pode supurar? Pode, às vezes ele pode supurar. Então, é bem comum você ter a úlcera vulvar e você ter aquela adenopatia satélite. A úlcera peniana e ter aquela adenopatia satélite. Então, isso tudo faz parte do quadro clínico do cancro mole. O grande diagnóstico diferencial é o cancro duro, da sífilis. Então, grava bem isso, anota isso. O cancro duro, além de ser duro, o nome já dizer, né? Ele vai ter bordos elevados e ele vai ter fundo liso. E não dói, é indolor. Já o cancro mole, ele vai ter base amolecida, fundo sujo, purulento e dói. Você encosta ali. Ah, como é que eu vou saber se dói? Toca. Põe o dedo ali, ó. De luva, óbvio, né? Sempre, por favor. De luva, vai ali, toca e... Oh, tá doendo? Ih, nem toca. Doutora, tá doendo. Alta chance de ser um cancro mole. Certo? Beleza? Pode ter mais de uma?
Pode ter mais de uma. Pode ter adenopatia? Pode ter adenopatia também. Certo? É mais comum em homem ou é mais comum em mulher? É mais comum em homem. É mais frequente em homem. Claro, aqui a gente está em uma aula de ginecologia, eu mostrei a lesão em mulher, mas é mais comum até em homem do que em mulher. Certo? Diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico. Você olha a lesão e vê que é clínico. Então, tá ali a úlcera, você enxerga a úlcera, tá ali, diagnóstico clínico. Ah, eu não posso fazer um GRAM? Eu quero fazer um GRAM aí para dar uma olhada. Sempre tem quem gosta de fazer o GRAM, né? Pode, até pode fazer. Mas assim, a clínica é muito sugestiva. Você olha, é muito sugestivo de cancro mole. Você já olhou e tratou. É aquela velha história que o Ministério da Saúde chama de ver e tratar. See and treat, né? Olha e trata. É isso. Beleza. Jader, como é que eu trato? Me explica como é que eu trato esse bicho. Então vem que isso é importante, você tem que saber. Olha só, o tratamento do cancro mole, ele é com azitromicina. O Haemophilus ducrei, então causa o cancro mole, o cancroide, ele, se destrói com a azitromicina. A azitro vai lá e, pá, acaba com ele. Uma dosezinha só de azitromicina? Uma dosezinha só de azitromicina. Você dá 1 grama de azitro, o comprimido é de 500 miligramas, né? Então você dá 2 comprimidos de 500 miligramas, ela toma, ou ele toma, dose única, tá resolvido o problema. Chama a parceria sexual, trata também e tá resolvido o problema. Azitro é, então, considerado como a primeira linha de tratamento. Mas o ceftriaxona não funciona também? Funciona, a ceftriaxona também funciona. O Ministério da Saúde considera, então, no guideline mais atualizado, como segunda opção a ceftriaxona. Mas tem muita gente que gosta de tratar com ceftriaxona, 250 miligramas, a dosezinha baixa já dá, já liquida com o Haemophilus ducrei. Mas assim, é importante você saber que ceftriaxona pega, com certeza pega, mas atualmente é considerada como segunda opção. A primeira opção é a azitromicina, ok? Ixi, mas se me der um tilt na hora ali da prova e eu não lembrar e tal, pensa assim, é cancro mole, começa com CA, certo? Então, C de ceftriaxona, A de azitromicina. Mas o A é o que importa, beleza? Não tem como errar, gente. Aí, é só correr pro abraço e fazer a dancinha que você acertou a questão. É a típica questão que não pode perder. Fechado? Entendido? Muito bem. E se eu tenho aquela adenopatia satélite que está incomodando o paciente? Eu vou ver que tem aquela adenopatia satélite ali que está incomodando. Tem um ovo ali na região inguinal. O que eu faço? Eu posso abrir com um bisturi, fazer um cortezinho ali com bisturi para drenar? Não, gente, não se abre o linfonodo, a adenopatia satélite, a gente não deve abrir com um bisturi. A gente deve aspirar. Coloca uma agulha acoplada numa seringa e aspira o pus, certo? Popularmente, a gente chama esse linfonodo aumentado, essa linfadenopatia, de bubão, né? Já ouviram esse termo? Bubão. Não é bobão, é bubão. Isso aí. O bubão, a gente vai lá e põe, então, uma agulha acoplada na seringa e aspira esse material purulento. Ok? Dá para alguém ter as duas coisas? Sífilis e cancro mole, cancro duro mais mole. Eita! Tem gente que tem, sim. Tem gente que tem os dois. Tem cancro duro e cancro mole ao mesmo tempo, at the same time. Gente, isso a gente chama de cancro misto de rolê. O cancro misto de rolê nada mais é do que a associação entre cancro duro mais cancro mole. A pessoa tem o Haemophilus ducrei e também tem o treponema pallidum, de tanto treponema, né, que aconteceu, o nome já diz trepo, né, de tanto trepo que aconteceu, aí pegou treponema pallidum e pegou também o Haemophilus ducrei. Aí a gente vai chamar de cancro misto de rolê quando tem as duas coisas. Beleza? Tranquilo? Sempre que eu falo disso, eu lembro das propagandas de motel, né? Então, assim, os caras são ótimos, né? Nas propagandas de motel, ótimo para quem tá duro, né? Ou na época da Copa, então, que passa os clássicos aí da Copa. Olha só, tinha um jogo que foi República Tcheca versus Peru. Então, aí, legal para você ir no motel assistir. Então é isso, gente. Só pra gente lembrar, dar uma descontraída, pra gente lembrar do que realmente precisa saber, que é a característica clínica e também o tratamento. Tranquilo? Estão afiados?
Bora, vamos lá. Donovanose. O que é donovanose? Donovanose também é chamada de granuloma inguinal. O granuloma inguinal, que algumas provas chamam de granuloma inguinal, outras chamam de donovanose, o nome mais usado no Brasil é donovanose, mas pode ser que você encontre na sua prova com o nome granuloma inguinal. É causada pela bactéria Klebsiella granulomatis. Eita, nós, Klebsiella granulomatis. Ixi, tinha um nome antigo? Tinha, que era pior ainda. Sabe como é que era? Era Calimmatobacterium granulomatis. Eita, nós, Calimmatobacterium. Pois é. Agora o nome mais atualizado, que mudaram o nome do bicho, é Klebsiella granulomatis. E é assim que aparece na sua prova, ok? Eu sempre digo, né, que os nomes dos bichos, a gente precisa saber, tem que saber, né? Isso tem que saber. Aquela velha história, né? Você tá lá na festa, encontra... Olha aquela mulher linda, né? Aquela loira maravilhosa, aí chega perto dela e diz assim, você sabia que você é linda, né? Aí ela olha para você e diz assim, isso eu sei, me fala uma coisa que eu não saiba. Aí você pergunta, qual é o agente etiológico da donovanose? Ah, isso você não sabe? É a Klebsiella granulomatis. Legal. Então, esse é o bicho que causa a donovanose. É mais comum no Nordeste das regiões do Brasil. O lugar que a gente tem a incidência maior de donovanose é no Nordeste. E olha só que interessante. É provável que a transmissão seja sexual, mas a gente não tem certeza. Ainda não se tem certeza. Tá, mas então quer dizer que donovanose é estudada dentro das ISTs, mas não se tem certeza absoluta de que ela seja realmente uma IST? Exatamente isso. Ainda não tem certeza por A mais B de que ela realmente seja uma IST. Tá, mas o que esse bicho aí, essa Klebsiella, causa? Olha só, ela vai causar uma úlcera genital indolor, que não dói, mas o principal, ela é autoinoculável. Então quer dizer que tem uma úlcera na vulva, aí vai encostar em uma outra região e faz autoinoculação. No homem é mais comum ainda, ó. O cara tá com a lesão no pinto aqui, aí o pinto encosta no pubis ou bate na coxa e aí autoinocula. Essa é a característica da donovanose. Ela é autoinoculável. É uma úlcera genital indolor autoinoculável. Puxa vida, mas... Jadra, é uma ferida isso aqui, como é que não dói? Não dói, gente, não dói. Donovanose não costuma doer. O cancro mole é que dói. A donovanose não costuma doer, mas a característica dela é que ela é autoinoculável, é assim que cai nas provas. Quando eles querem colocar a característica específica da doença, é a autoinoculação. Por isso que tem várias. Você olha, é sempre várias, nunca é uma só. Entendido? Você vai diagnosticar clinicamente, o famoso see and treat. Ah, mas se eu quiser fazer uma prova por A mais B, não dá para a gente fazer nada laboratorial? Dá para a gente fazer por anatomopatológico. Olha só, você biopsia a úlcera e aí então vai encontrar os corpúsculos de Donovan no anatomopatológico. Aí você faz realmente o diagnóstico definitivo. Mas é aquela velha história, né, gente? No Brasil não tem porquê a gente ficar esperando o resultado de anatomopatológico e deixar a pessoa com a úlcera. Então, se você olhou e viu que parece ser uma donovanose, parece ser autoinoculável, não dói, tem essa característica, eu vou tratar. É o famoso see and treat. E como que eu trato? Presta atenção que é importante você saber o tratamento para a prova. Vem! Galera, donovanose também teve aí mudança no tratamento nos protocolos recentes, nas diretrizes recentes do Ministério da Saúde. Eles colocam que a primeira opção é a azitromicina. Então ficou fácil porque é igual ao cancro mole, é o mesmo antibiótico, é o mesmo remédio. Você vai dar azitromicina. Eu digo que a azitromicina é tão bom, serve para tanta
coisa, né? Azitromicina que a gente devia ter o dia da azitromicina, né? A gente tem tantos dias aí no Brasil e no mundo, eu acho que devia ter o dia da azitromicina, porque aí todo mundo, toda a população que transa recebe uma dose de azitromicina. Ai, Jader, mas que coisa, seria ótimo, seria tão bom assim, ó, o dia A, que é o dia da azitro. Vai lá e todo mundo recebe azitromicina. Ah, mas eu transo de vez em quando, não interessa, se você transa, recebe a azitromicina, beleza? Tranquilo? Porque é bom para quase tudo. Então, a azitromicina é a primeira opção de tratamento. Jader, como é que trata donovanose? É um pouquinho mais complicado do que cancro mole. Deixa eu te explicar. Sabe por que é um pouquinho mais complicado? Porque são 3 doses de azitromicina. No cancro mole, você dava uma dose só. 1 grama via oral, dose única, deu, estava tratado. Na donovanose, você tem que dar 1 grama, dá um intervalo de 1 semana, dá mais 1 grama, dá um intervalo de mais 1 semana, você dá mais 1 grama. Ah, mas o comprimido é de 500, dá 2 comprimidos. Então, 2 comprimidos agora, 7 dias, mais 2 comprimidos, 7 dias, mais 2 comprimidos. Certo? Esse é o tratamento de primeira linha, recomendado pelo Ministério da Saúde, atualizado, isso é importante vocês saberem. Então, a última diretriz, o último manual do Ministério da Saúde sobre infecções sexualmente transmissíveis, coloca então como primeira linha a azitromicina. Jader, dá para estender um pouco mais o tratamento? Dá. Eles dizem assim, ó, se ainda não resolveu, se ainda não teve resolução das lesões, você ainda pode manter mais uma dose semanal de azitromicina 1 grama até a resolução completa das lesões. Dá para você manter. Ah, então deu 4 semanas, deu 5 semanas, não tem problema. Ainda tem lesão? Pode dar mais uma vez, ok? Mas 3 semanas é o que é preconizado. Tá, mas e a doxiciclina, que era o tratamento antigo de primeira linha? Agora é segunda linha. Pega? Claro que pega. Doxiciclina é ótimo, pega super bem. Mas o guideline atual do Ministério da Saúde recomenda a doxiciclina como segunda linha. Tá, e como é que é a doxiciclina? 100 miligramas de 12 em 12 horas por 21 dias. Se ainda não desapareceu as lesões, mantém por mais tempo, não tem problema você manter por mais tempo. Entendido? Então, de novo, ó, diminui a chance de você errar. É azitro de novo e é só correr pro abraço. Beleza? Entendido? Maravilha! Vocês estão muito bem, estão craques demais, estão sabendo já muito sobre infecções sexualmente transmissíveis. Estão prontos aí para que venham as provas e que venha a vida também, que você vai atender tranquilamente e não vai ter dúvida. Tem mais coisa? De bactéria? Tem. Ainda tem o linfogranuloma venéreo, que também aparece na prova e também aparece na vida. Sabe quem é o linfogranuloma? Ah, tava faltando ela! Quem? Ela quem, Jader? Ela, a nossa amiga clamídia. Sempre ela tá presente. Não existe aula de ginecologia que fale sobre infecção que não tenha a nossa amiga clamídia. Aquele bicho maldito, safado, vagabundo, né? Que fica dentro da célula. A clamídia, ela tem um comportamento como se fosse de vírus. Ela fica dentro da célula. Olha que filha da mãe. Ela fica lá dentro da... Para não usar outra palavra, né? Ela fica lá dentro da célula, parece um vírus, mas ela é bactéria. Esse é o comportamento dela. É um parasita intracelular obrigatório. E ela causa o linfogranuloma. Jader, mas ela não causa DIP, doença inflamatória pélvica? Causa. Ela não causa cervicite? Causa. Ela pode causar cervicite. Mas ela também pode causar linfogranuloma venéreo. Deixa eu te explicar o que é. Olha só. É uma pequena úlcera ou uma pápula genital indolor, sem dor. A paciente surge ali, ela vê, olha, tem uma pápulazinha sem dor. Muitas vezes a paciente nem percebe, é um negócio tão ridículo, tão pequenininho, que ela nem percebe. Mas o grande problema é que logo depois ela começa a ter uma linfadenopatia inguinal. E olha só, começa a crescer um linfonodo na região inguinal e geralmente o que motiva a consulta não é a lesão genital, porque a lesão genital muitas vezes passa despercebida. O grande problema, o que motiva a consulta é esse linfonodo, é essa linfadenopatia inguinal grande que começa a crescer, a paciente se assusta, se apavora com isso e aí então é que a gente vai suspeitar do linfogranuloma. Entendido?
Ixi, Jader, mas o que tem de importante para eu saber sobre ele? Eu sei que, ok, é um linfogranuloma na região inguinal, mas o que tem de importante e como é que cai na minha prova? Vem que eu vou te mostrar. Olha só, gente, ela tem então essa lesão genital e indolor e a linfadenopatia inguinal, que é o que leva à consulta. Geralmente essa linfadenopatia inguinal, ela começa a crescer e ela começa a supurar. Por quê? Porque começa a realmente ficar supurado, ela começa a supurar espontaneamente. E olha que interessante, ela supura por múltiplos orifícios. A gente vai olhar o linfonodo e ele está assim, ó, pá, supurando em múltiplos orifícios. É o famoso chuveirinho. Então a gente chama o linfogranuloma de chuveirinho, né? Porque ele realmente parece um chuveirinho. Assim, você olha o canal inguinal do paciente e vê que está supurando em múltiplos orifícios, tipo um chuveirinho mesmo. Essa é a característica da supuração do linfogranuloma venéreo. Como é que se diagnostica isso? Clínica, claro! A gente faz, então, um diagnóstico clínico. Puxa vida, mas tá ruim, parece que tá passando aí já mais de 4 semanas, não tá resolvendo. Bom, pode ser que seja uma donovanose, de repente? Pode, né? Donovanose é sempre um pouco mais difícil, porque ela é mais rara. Então, você pode fazer a biópsia. Mais de 4 semanas, você pode fazer a biópsia para ver se você acha os corpúsculos de Donovan. Mas assim, é difícil, gente. É muito raro, muito pouco provável que precise disso. O diagnóstico ele vai ser clínico, ok? Você olha e você trata clinicamente. Tá, mas esse bicho maldito não pode dar cervicite? DIP? Pode. Ele não pode dar Fitzhugh-Curtis? Pode. Lembra o que é Fitzhugh-Curtis? São aquelas aderências periepáticas na cápsula de Gleason do fígado, né? Então, o que acontece? Faz umas aderências, assim, que a gente chama de periepatite. Isso aqui é síndrome de Fitzhugh-Curtis. O bicho é a clamídia. Ela pode dar síndrome uretral? Pode. Lembra o que é a síndrome uretral? É aquela paciente que tem sintomas sugestivos de infecção urinária, aí você trata, ela não melhora, aí você pede um exame de urina, ela tem piúria, tem leucocitúria, mas a urocultura, a cultura de urina, é sempre negativa. Sabe por quê? Porque essa maldita clamídia não aparece no exame de urina. Porque ela está dentro da célula. Então ela não cresce na cultura. É diferente da Escherichia coli, por exemplo, que cresce. É diferente do Proteus, por exemplo, que cresce. É diferente da Klebsiella, que cresce. A maldita clamídia fica dentro da célula. Então vai ser piúria estéril. Pode dar Reiter também? Pode dar Reiter, que é aquela tríade, né? Artrite, uretrite, conjuntivite. Tudo isso esse maldito bicho pode causar. Como é que eu trato essa clamídia? A clamídia é doxiciclina. Então, clamídia, a primeira opção é doxiciclina. Então, lembra que linfogranuloma, a primeira opção é doxiciclina. Você vai tratar com doxiciclina. Certo? E, Jader, como é que eu prescrevo doxiciclina? 100 mg de 12 em 12 horas por 21 dias. É assim. Certo? Puxa vida, mas assim, 21 dias tomando doxiciclina, tem adesão ao tratamento? Às vezes as pessoas deixam de tomar. Então, assim, explica! Vai lá e explica que realmente ela precisa tomar, que ele realmente precisa tomar esses 21 dias. É chato tomar antibiótico por 21 dias? É um saco! Mas assim, se quer resolver, é o que nós temos para oferecer, ok? Então a doxiciclina é a primeira opção. Lembra que para clamídia, ela vai ser a primeira opção quando você tem, então, aí um linfogranuloma venéreo, ok? Tá, Jader, mas e a Azitro? A Azitro não é boa para tudo? É boa para tudo, claro que é. Ela é ótima, ela é excelente para tudo. Mas o Ministério da Saúde considera ela como segunda opção. A mesma azitromicina que a gente usa 1 grama, dá um intervalo de 1 semana, mais 1 grama, dá um intervalo de 1 semana, mais 1 grama, você pode usar. Mas o Ministério tem considerado como segunda opção. De novo, né? A gente... No guideline atualizado do Ministério, a gente considera como segunda opção a azitromicina, certo? Bom, mas assim, mesmo sendo segunda opção, eu posso prescrever, não posso? Pode, você pode prescrever. A azitromicina, eu já disse, gente, é boa para tudo, né?
É boa para tudo. Ah, então devíamos botar na água. Não, também não precisa exagerar, certo? Bom, botar na água a azitromicina não. Mas assim, é boa para tudo, ok? Mas e o bubão? O que eu faço com o bubão? Que é aquele linfonodo ali, né? Se ele não supurou espontaneamente, se ele não drenou espontaneamente em múltiplos orifícios, você vai lá e põe a agulha e a seringa e drena. Fechado? Tranquilo? Maravilha! Tem pegadinha aí desse assunto? Tem. E cai na prova essa pegadinha? Claro que cai. Fique esperto! E se você fez o diagnóstico numa gestante? Olha só, mas que animação, festa e festa, isso aí! E se for uma gestante? O que a gente vai fazer? Dá para usar doxiciclina em gestante? Não dá. Não pode. Por quê? Doxiciclina não é um antibiótico seguro para ser usado na gestação. Eita nós. Então, se doxiciclina não pode ser usado, que é a primeira opção, o que eu vou usar? A segunda. Qual é a segunda? A azitromicina. Mas peraí, Jader, azitro é seguro na gestação? Claro, pode dar sem medo. A azitromicina você pode usar sem problema nenhum. Ah, mas aí como é que eu prescrevo então? Azitromicina, 1 grama, dá um intervalo de 1 semana, mais 1 grama de azitromicina, intervalo de 1 semana, mais 1 grama de azitromicina. Então são 3 semanas que você vai tratar. Na verdade, são 3 doses, né, com intervalo semanal. Então, o importante é que sejam essas 3 doses de 1 grama cada dose, e a paciente vai ficar adequadamente tratada. Ok? Lembra que gestante não pode dar doxiciclina. Ah, Jader, mas se for gestante com cancro mole? A azitromicina. Se for gestante com donovanose? A azitromicina. Gestante com linfogranuloma? A azitromicina. De novo, lembra que eu disse que tinha que ter o dia da azitromicina, né? É isso. Fechado? Beleza? Ah, na hora da prova me deu um brainstorm ali, eu fiquei muito estressado, eu fiquei nervosa, eu fiquei pensando que eu pudesse estar errado. Marca a azitromicina. Deu tilt na hora da prova. A azitromicina, se você marcar a azitromicina, a chance de você errar é mínima. Pode ainda assim errar? Ah, pode, sempre pode, mas a chance é menor. Ok? Entendido? Ah, mas eu tenho medo de errar da sífilis, por exemplo. Não, pelo amor de Deus, sífilis você sabe que é penicilina, benzatina. É diferente. Aí não vai dar a azitromicina, você vai dar a penicilina, benzatina, ok? Tranquilo? Ah, mas e gonorreia? A gonorreia você dá a azitromicina também, só que tem que associar a ceftriaxona. Fechado? Sim? Show! Maravilha! Respira, relaxa. Toma uma aguinha, se quiser tomar uma aguinha, um café. A gente adora café, né? Médico não adianta, é uma delícia. E é bom o café mesmo, eu me incluo nisso, é bom, a gente gosta. É aquela coisa que a gente acostuma tanto na nossa formação e depois também, né? E realmente é bom. Toma um cafezinho então, se você está com vontade de tomar um café. Dá uma respirada, oxigena o cérebro, deixa os neurônios darem uma oxigenada, tranquilo, beleza? Show de bola. Agora nós vamos falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis virais. E a principal delas que cai na sua prova é o herpes genital. E, Jader, o que é o herpes genital? O herpes genital é causado pelo vírus herpes simples. A gente tem o tipo 1 e o tipo 2. Bom, mas o genital é mais comum o 1 ou o 2? Lembra que o herpes oral é mais comum o 1. O genital é mais comum o 2. Então, especificamente, o herpes simples tipo 2 é o que causa o herpes genital. Ok? Ah, Jader, mas não pode ser outros tipos de herpes. Ó, o herpes genital é herpes simples. Não viaja na prova. É herpes simples, especialmente o tipo 2. Ela é a doença ulcerativa vulvar mais frequente. Questãozinha clássica de prova. De todas as doenças ulcerativas da vulva, qual que é a mais frequente? É herpes. Ah, mas não pode ser... Não, é herpes, ok? Ela é a mais frequente. Olha como é que transmite. 16% de homem para mulher e 6% de mulher para homem. Então, definitivamente, a mulher costuma estar mais vulnerável, aí, mais suscetível a ter o herpes genital. Como é que surge essa porcaria, Jader? São lesões que doem, dolorosas. Então, a pessoa
contraiu o herpes. Olha só que interessante. Ele começa formando como se fossem bolhas. Essas bolhas, às vezes, lembram uns mini cachinhos de uva, né? A gente olha assim, parece um cachinho de uva, parece uma bolha que está levantando bolha. Isso é a característica do herpes, a gente chama de vesícula. Aí essa vesícula rompe, sai a aguinha de dentro, né? E forma a úlcera. A úlcera cicatriza e forma a crosta. Então, é aquela famosa evolução. Vesícula, úlcera, crosta. É isso. Vesícula que rompe, vira úlcera, que cicatriza e vira crosta. Essa é a sequência do herpes genital. Jader, pode ter coexistência dos 3 estágios na mesma pessoa? Pode. Inclusive, uma das características do herpes é você ter coexistência dos 3 estágios da lesão herpética na mesma pessoa. Pode, realmente pode acontecer. E dói, cara, dói pra burro. A primeira infecção herpética, a paciente chega desesperada de dor. Ela diz, olha, doutor, eu não tô conseguindo sentar, eu tô com muita dor. E, olha, é um absurdo que tá me doendo, me queimando. Porque realmente herpes dói. É ruim, incomoda. Deixa eu te mostrar a imagem. Ó, fixa bem na sua cabeça isso aqui para quando chegar na prova você lembrar. Aqui, estágio inicial, ó, estágio de vesículas. Aí as vesículas vão romper e vão formar as úlceras. As úlceras vão cicatrizar e vão formar as crostas. E olha só essa paciente, ela tem os 3 estágios de lesão na mesma paciente. Ó, aqui a gente consegue ver, ó, uma úlcera, aqui também tem úlcera. Já tem algumas que estão em cicatrização e a gente consegue ver também que tem vesícula. Então, essa paciente aqui é uma paciente típica com herpes genital. Olha essa aqui, ó, cheia de herpes genital, lesão característica, imagem característica de herpes genital. Qual é o grande problema do herpes? É que ela é recorrente e incurável. É vírus. Vírus fica dentro da célula e lá ele fica. Ai, pois é isso aí. Lembra do ciclo do vírus? Ó, ele entra, ó, lá para dentro da célula, fica acoplado no DNA da célula. Lembra disso? E lá ele fica. Não sai. É incurável. Infelizmente é incurável. Pode ser que a pessoa nunca mais tenha recorrência? Pode. Pode ser que ela tenha várias recorrências? Pode. Mas o grande fator que é importante você saber para a prova é que o episódio inicial é muito mais sintomático. Certo? E geralmente o episódio inicial vem carregado de sintomas sistêmicos junto. Ela vai ter sintomas de fraqueza, pode ter febre baixa, pode ter mialgia. São os famosos sintomas sistêmicos que vêm junto aí com o primo episódio, a primo infecção herpética. Aí depois a tendência é das recorrências serem quadros um pouquinho mais a menos, mas incomodam sempre. Olha a pegadinha, presta atenção. Galera, o herpes genital, é claro que é muito mais comum você ver na vulva, mas às vezes não tem nada na vulva, a paciente tem esses sintomas de febre baixa, de mialgia, de astenia, você olha, a vulva não tem nada e quando você bota o espéculo, você vê um monte de lesão de herpes genital no colo do útero. Eita, mas pode ter herpes no colo? Pode ter herpes no colo. Geralmente as pacientes vão ter esses sintomas sistêmicos e elas se queixam de que está saindo um corrimento meio sanguinolento, parece uma mucorreia, uma sensação estranha de que parece que tem um corrimento meio com sangue. E aí você põe o espéculo e vê que tem herpes no colo do útero. Mas pode dar lá? Pode, claro que pode dar lá. É mais comum na vulva, mas pode dar lá dentro do colo do útero. Então, atenção para a questão de prova que coloca imagem de colo de útero com herpes. Pode acontecer também. Ok? O que o Ministério da Saúde recomenda? Não acredito que ainda é a ciclovir. Ainda é a ciclovir. Eles ainda indicam o bom e velho aciclovir. Na verdade, o aciclovir, ele não é tratamento definitivo. Ele só acelera o ciclo do vírus. Só faz isso. Ele deixa o ciclo ficar mais rápido, mas
mas isso já ajuda, e ajuda muito a paciente com herpes genital. Como é que eu prescrevo, Jader? Via oral, você vai dar 400 miligramas de 8 em 8 horas por 7 dias. Dá para estender por 10 dias? Dá. 7 a 10 dias está adequado. Jader, mas o comprimido que tem no posto é de 200 miligramas. Então dá 2. 2 comprimidos vai dar 400, certo? Então dá 400 miligramas, 8 em 8 horas, 7 a 10 dias. É assim que você trata herpes genital. Mas é muito importante você dizer para sua paciente que é incurável. Ela tem que saber isso, que ela pode ter recorrência? Pode. Às vezes a imunidade está baixa, ficou mais estressada, passou por um momento ruim, não se alimentou bem, não dormiu direito, baixou a imunidade, o herpes pode recorrer para toda a vida. Realmente pode recorrer para toda a vida. E toda vez que ela tiver uma recorrência, você de novo vai usar o aciclovir. Quanto? 400 miligramas, de 8 em 8 horas. O comprimido é de 200, então você dá 2 comprimidos para dar 400 de 8 em 8. Aí você pode usar por menos tempo. Na recorrência, você pode usar por 5 dias. No primeiro episódio, é 7 a 10 dias. Na recorrência, você pode usar por 5 dias, por menos tempo. Fechado? Entendido? E grávida, Jader. Posso dar aciclovir para grávida? Pode, vai, pode dar tranquilo, não tem problema. É isso, gente. Esse é o meu recado sobre o herpes genital. Cai na sua prova? Cai. Cai foto? Cai. Cai também tratamento? Cai também tratamento. Cai características clínicas? Também cai características clínicas. E o último, o que eu preciso saber? Ah, o HPV, o nosso amigo HPV, o HPV, o papiloma vírus humano. Tanto a gente estuda ele nas aulas de neoplasias intraepiteliais cervicais, né, nas NICs, porque a gente se apavora com o 16 e o 18, que são os mais reconhecidamente oncogênicos, mas tem aqueles HPVs que não são oncogênicos, mas que causam verrugas genitais. Sabe quem são eles? São os subtipos de HPV, especialmente o 6 e o 11. O 6 e o 11 são HPVs que não causam câncer no colo do útero. Eles não são oncogênicos, mas eles geram verrugas. Eles conseguem gerar os condilomas. O condiloma do HPV a gente chama de acuminado. Lembra que o condiloma plano é o de sífilis secundária. O de HPV é o acuminado. Jader, mas me diz uma coisa... Se uma paciente tem HPV no Papa Nicolau, no citopatológico de colo uterino, como é que eu sei que tipo de alteração citopática acontece e eu consigo ver no Papa Nicolau que ela tem HPV? São os coilócitos, é a coilocitose. Lembra disso? Quando te vê no laudo coilocitose, quer dizer que tem HPV. Esse HPV não está causando nada, mas ele está ali, certo? A transmissão do HPV, ela é sexual, lembra que eu disse para vocês, né? Ah, mas tem algumas teorias dizendo que o biquíni na loja, o espéculo do ginecologista pode passar HPV. Não, não passa, não. Ah, mas eu já vi que se, por exemplo, ela sentar lá no vaso, no banheiro do shopping, vai pegar... Não, gente, o que passa HPV é pinto! É isso! É relação sexual, é aquela velha história, né, que a gente conta, os pacientes contam uma história. Não, é sexo, é relação sexual que passa, é isso. Então assim, condiloma na vulva vai dar o famoso condiloma. Aí ele, verruga. A gente olha e vê verruga. Então é uma área que é em relevo. Essa área em relevo, ela tem esse formato que é todo enrugado, bem verrucoso mesmo. Lembra, às vezes, uma couve-flor, né? Então, tá aí a verruga de HPV. Aqui a gente vê outra paciente, cheia de condiloma de HPV. E, às vezes, a gente tem condilomas maiores, especialmente em pacientes imunossuprimidas. A gente vê condilomas grandes, gigantes, que é a ação do HPV. Jader, pode ter condiloma no colo? Pode ter condiloma no colo do útero também. Onde mais pode ter? Na boca. Olha ali, pode ter dentro da boca. Eita, nós, no freio da língua pode ter? Pode, claro, pode ter. É mucosa, né? Então, assim, não é só em região genital que pode ter HPV. Não, pode ter dentro da boca também. Então, assim, não custa lembrar. Pensa sempre, né? Pensa sempre, ok? Beleza?
Como é que eu trato? Eu vou aplicar o ácido tricloroacético. O ácido tricloroacético, ele vai ser, então, um ácido que a gente faz um tratamento destrutivo local no condiloma. A maioria dos lugares opta pelo ATA, pelo ácido tricloroacético, porque é fácil, é barato, tem no SUS. Você vai lá, protege a pele em volta com vaselina, ou até pode ser com uma lidocaína na forma de gel, e aplica com cotonete o ácido tricloroacético em cima da verruga. Dá para usar crioterapia? Dá, claro que dá. Dá para usar o Imiquimod? Jader, o que é o Imiquimod? O Imiquimod é um imunomodulador. Olha que legal. Ele faz uma imunomodulação, ele modula a resposta imune ao HPV e faz regredir as lesões. Mas peraí. Como é que eu prescrevo isso? O Imiquimod a gente prescreve para paciente usar em casa. Você prescreve Imiquimod, ela usa 3 vezes na semana por até 16 semanas. Aí, depois que ela aplica, né, na região genital onde tem os condilomas, ela coloca à noite, dorme e no dia seguinte ela tem que tomar banho, né? Não pode não tomar banho porque ele pode causar lesão. Ele modula a resposta imune e faz regredir as lesões de HPV. É uma opção? É uma bela opção. Então, dá pra gente usar também. Hoje eu não quero cauterizar, não quero usar ácido, coitada da paciente, é ruim, ela fica com dor depois, pode usar o Imiquimod. Beleza? Então é outra opção. Dá pra usar o ácido, dá pra usar a crioterapia, dá pra usar o Imiquimod também. Dá pra também fazer excisão cirúrgica? Dá, também dá. Mas aí você vai ter que levar a paciente pro centro cirúrgico para fazer a retirada cirúrgica, anestesia local, é bem mais complicado, né? O melhor realmente é a gente usar o ácido, ou a crioterapia, ou o Imiquimod, que vem ganhando bastante espaço aí por ser esse imunomodulador. Olha só, agora eu vou mostrar para vocês os diagnósticos diferenciais das infecções sexualmente transmissíveis. Eu vou mudar um pouquinho o rumo da aula para ficar mais didático e mais legal para a gente realmente entender esse finalzinho que é na forma de caso clínico. Então, olha o que eu fiz. Agora a gente vai fazer um bate-bola, eu e você. A gente vai mostrar casos clínicos, um por um. A gente vai ver um pouquinho da história, vai olhar a imagem e vai dizer qual é o diagnóstico. Algumas são sexualmente transmissíveis, outras não são. Então eu misturei tudo para a gente realmente fazer aí um apanhado junto, fazendo de conta que a gente está na prova mesmo e na vida. Beleza? Tá preparado? Então vem comigo, olha aqui. Esse caso é da Flávia, ela tem 23 anos, tá aí ela, e ela tem uma lesão há 7 dias, que é uma lesão que não dói. Vamos examinar a Flávia. Epa, o que você acha que ela tem? Bom, ela tem uma úlcera vulvar, essa úlcera tem fundo liso, ela diz que não dói, isso aqui tá com toda a cara de sífilis. Aí, beleza. Bem claro, bem tranquilo para a gente poder dar o diagnóstico. Beleza. A Roberta, ela tem 30 anos. E a Roberta diz assim, olha, apareceram essas lesões aqui que me doem. Mais ou menos 10 dias que eu tô com isso e tá me incomodando. Vamos olhar, vamos examinar. Opa, tem realmente 2 úlceras, ó, não é só uma, são 2. Elas têm um fundo, olha só, secretante, o fundo é úmido. Logo, logo vai começar a ficar purulento esse fundo aqui e ela tá te dizendo que dói, que são dolorosas. O que parece ser isso? Isso parece ser cancro mole, cancroide, Haemophilus ducreyi. Então, olha, realmente parece ser um cancro mole. O aspecto é um aspecto de cancro mole. Tranquilo, bem simples. Vamos ver o que a Carla traz pra gente. A Carla, ela tem 27 anos e ela diz que tem úlceras dolorosas na vulva. E junto ela diz que está cansada, um sintoma de cansaço, de prostração, de sem vontade para as coisas, vontade de ficar deitado o tempo inteiro. Parece um quadro meio gripal, assim, tá esquisito e me dói. Olha, tá muito ruim. Vamos examinar. Ih, o que vocês acham que ela tem? Gente, ela tem lesões que eu vejo aqui, ó, que tem crostas e eu vejo que tem úlceras. Isso aqui tá com toda a cara de
Herpes genital. É a doença ulcerativa vulvar mais comum, é causada pelo vírus herpes simples. Então, tá feito o diagnóstico bem sugestivo, bem suspeito de herpes. Vocês estão muito bem, acertaram todos até agora. Agora vamos ver a Daiane. Opa, a Daiane, ela tem 44 anos, tem lesões que são indolores. Vamos ver. O que ela tem aqui? Opa, ela tem essas lesões aqui que são lesões verrucosas aqui, que não doem, que eu tô vendo aqui na região da fúrcula da vulva. Olha, parece ser essas lesões parecem ser em relevo, tem esse aspecto que parece ser um aspecto bem verrucoso mesmo, né? O que é isso, gente? Isso aqui é condiloma de HPV, isso é condiloma acuminado. Então, realmente ele não dói, né? E tem toda a cara de condiloma de HPV. Beleza, tudo certo, tudo tranquilo até aqui. A Melissa é uma menina de 11 anos, é uma criança de 11 anos, que tem uma lesão indolor há 2 meses. Vamos olhar. Tá ali, ela tem uma lesãozinha que a gente quase não enxerga, aí eu ampliei a lesão aqui para você olhar melhor, para você enxergar melhor. Jader, parece ser uma pápula, certo? Sim, parece ser uma pápula. E o que tem no meio da pápula? Parece um umbigo, parece uma umbilicação central. O que é isso aqui? Gente, isso aqui é molusco contagioso. Lembram disso? O molusco contagioso, apesar desse nome molusco, tem nada a ver com molusco, certo? Tem nada a ver com caracol. O molusco contagioso é causado pelo poxvírus. E o poxvírus, ele pode aparecer na região da genitália. Aparece em homem também. É aquela pápula com uma umbilicação central. Isso é molusco contagioso. Faz parte dos diagnósticos diferenciais? Sim, com certeza faz. E a Sandra? A Sandra tem 46 anos. Ela tem lesões vulvares indolores há 7 meses. Olha, doutor, eu vou te dizer uma coisa. Eu vi porque eu botei um espelhinho, porque senão eu não teria visto. Não me dói, mas apareceu isso aqui. Vamos olhar. Nossa, o que é isso? Olha aqui. Ela tem umas áreas sem pigmentação. São áreas acrômicas. Estão vendo? Tem áreas acrômicas. E a gente olha vulva e a gente sempre pensa em infecção sexualmente transmissível, né? Gente, o que ela tem? Lesão acrômica despigmentada? Isso é vitiligo. Isso é dermatologia. Essa paciente tem vitiligo. É quando tem essa despigmentação dessa área. Pode dar na vulva? Claro que pode. Com certeza, a vulva é pele, né? Então, isso é vitiligo. Faz parte dos diagnósticos diferenciais das ISTs? Também faz. Então, fica atento. Não é tudo que dá na vulva que é sexualmente transmissível. Ficou claro? Aí, você tá indo muito bem, olha aí. Olha só a Jordana, chegou para consultar contigo, ela tem 30 anos, tem lesão vulvar dolorosa. E a Jordana diz assim, doutora, eu também tô com lesões na boca, muito semelhantes. Ou ela não diz, mas você tem que lembrar de perguntar. Tá, mas além da vulva, tem alguma outra área do seu corpo que tem isso? Sim. Muito dolorosa e na boca. Parece uma afta na boca. Vamos olhar. Olha aqui. Aqui está a lesão da vulva e aqui está a lesão da boca. O que é isso? Vamos olhar. Presta atenção. A úlcera vulvar é uma úlcera que tem um fundo granulomatoso. Parece que está cicatrizando por segunda intenção. Aqui tem esse fundo todo granulomatoso. É tipo uma afta. E a boca também. Tem tipo uma afta, estão vendo? Dói que nem afta. Gente, isso aqui é uma doença reumatológica chamada doença de BC. Lembra o que é a doença de BC? A doença de BC é uma vasculite. Essa vasculite, ela cursa com ulcerações orais, tem que ter ulceração oral e também ulceração genital. Ela pode ter ulceração genital. Oral é bem mais comum. E ela é uma úlcera que tem esse aspecto granulomatoso. Você olha, parece que está cicatrizando por segunda intenção.
Isso é doença de BC, é uma vasculite. Também faz parte dos diagnósticos diferenciais das ISTs. Se você não perguntasse, você não ia saber que ela tem na boca. Se ela falou espontaneamente, você vai olhar, vai examinar a boca dela e vai ver que tem essa lesão aftoide. Isso é doença de BC. Lembra que se é concomitante oral e genital, você tem que pensar em doença de BC. Certo? Isso aí, você tá afiado. Olha aqui, ó. A adolescente, Gabriela, ela tem 14 anos, é uma adolescente, diz que começou a ter lesões vulvares dolorosas há 15 dias e ela tem um quadro de odinofagia, febre, e ela tem uma astenia associada também. Peraí, ela tem queixa de dor para engolir, tem febre e tem astenia. Vamos olhar, vamos examinar a genitália e vamos examinar também a cavidade oral, que é onde ela tem a queixa. Gente, olha só, ela tem uma úlcera que é dolorosa, como vocês podem ver aqui, e ela tem essa queixa de odinofagia. Vamos olhar a amígdala da paciente, olha ali. Tá cheia de exudato acinzentado ali nos pilares amidalianos. Você sabe o que é isso? Adolescente com odinofagia, com exudatos em pilares amidalianos, gente, a gente tem que pensar, tem que lembrar do Epstein-Barr. Jader, o que o Epstein-Barr causa? Mononucleose, lembra disso? Mononucleose, doença do beijo. A mononucleose, ela vai causar, então, esses exudatos periamidalianos, muita dor para engolir, febrão, pode dar hepatoesplenomegalia também, linfadenomegalia. E olha que interessante, o Epstein-Barr, ele pode também dar uma úlcera vulvar dolorosa. Às vezes é concomitante ao quadro de mononucleose e às vezes é depois. A paciente tem a mononucleose e logo depois, uma semana depois que resolveu, ou às vezes até antes, surge a úlcera vulvar dolorosa. Essa úlcera vulvar dolorosa, ela acontece, então, em casos de mononucleose e às vezes pode acontecer quando a paciente tem uma amidalite viral. Qualquer tipo de amidalite viral que seja um quadro um pouquinho mais exuberante, mais intenso, pode às vezes dar ulceração vulvar secundária. Poxa, eu não sabia disso. E sabia que tem um nome? Posso aprofundar, não posso? Posso, deixa eu te ensinar o nome, vem comigo. A úlcera vulvar, ela se chama úlcera de Lipschutz. A úlcera de Lipschutz é, na verdade, uma úlcera vulvar que surge depois de uma infecção viral. Pode ser uma amidalite viral, pode ser que seja por Epstein-Barr, por mononucleose. É bem frequente de acontecer em adolescentes. Então, é aquele caso daquela adolescente que diz que teve um quadro burral de amidalite e junto com o quadro de amidalite surgiu a úlcera vulvar. Ou, às vezes, a úlcera surgiu depois. Então, sempre pesquisa. A úlcera vulvar dolorosa, pesquisa se ela não teve um quadro gripal antes, se ela não teve febrão, se não teve amidalite, se não teve mononucleose. Porque você vai suspeitar de úlcera de Lipschutz, que é a úlcera, sim, secundária a uma infecção viral. Precisa fazer alguma coisa? Nada. Ela vai desaparecer espontaneamente. Ok? Tranquilo? Posso aprofundar mais um pouco? Claro, vamos lá. Levanta essa cabeça, você está sabendo tudo. Olha aqui, ó. A Karen tem 35 anos e ela começou com úlceras dolorosas. E aí ela te diz assim, ó. Olha, doutora, eu tenho diarreia. Faz tempo que eu comecei a ter diarreia. Como é que é a sua diarreia? É estranha. Como estranha? Sai sangue? Eu percebo que sai sangue. Sai muco? Sai muco. Que estranho. E começou agora essas úlceras aqui na região da vulva que estão me deixando assim, ó, desesperada de tanto que dói. Caraca, o que é isso? O que vocês acham que ela tem? Gente, olha só. Essa paciente tem uma úlcera que parece que foi feita a úlcera cirurgicamente. Parece que alguém passou o bisturi aqui, ó. Aqui e aqui. Você sabe o que é isso? Isso é úlcera genital enfacada. Úlcera genital enfacada, é isso mesmo, enfacada, porque parece que a paciente foi esfaqueada. Isso é
Doença de Crohn. Doença de Crohn também é diagnóstico diferencial das infecções sexualmente transmissíveis. O Crohn, às vezes ele é diagnosticado por úlcera genital. Às vezes ele é diagnosticado por úlcera genital. Então, quando você olha essa úlcera que parece que foi feita uma incisão cirúrgica aqui, gente, tem que pesquisar. Olha, me conta como é que é o seu intestino. Ah, pois é, eu ando tendo diarreia. E às vezes vem sangue, às vezes vem muco. Gente, isso é doença de Crohn. Então tem que lembrar que também faz parte do diagnóstico diferencial das ISTs. Entendido? Ficou claro? Show de bola! Vocês estão craques! Então não esquece que a chave de tudo, meu amigo, é sempre prevenção primária. Então aqui, ó, manda encapar o bicho. Você tem que orientar que tem que usar camisinha, que tem que usar preservativo. Isso é intervenção médica, isso é orientação médica e sempre tem que fazer parte da sua consulta. A gente parte do pressuposto que todo mundo sabe, negativo, as pessoas não sabem, então reforcem sempre. Fechou? Então tá, agora é só correr pro abraço, você aprendeu tudo! Maravilha! Tranquilo, é isso que eu quero. Então me responde, paciente com úlcera genital, o que pode ser? Olha, úlcera genital pode ser sífilis, pode ser cancro mole, com certeza pode ser cancro mole. Pode ser donovanose? Pode ser donovanose. Pode ser que seja linfogranuloma? Claro, pode. Pode ser herpes? Pode, com certeza pode ser. Pode ser Crohn? Pode ser Crohn. Pode ser Lipschutz? Pode ser Lipschutz. Pode ser que seja doença de BC, que é uma doença reumatológica? Também pode. Então viram que eu abri o leque para tudo que realmente pode ser, porque eu sempre digo, IST, apesar de a gente ter aquelas condutas bem certinhas, a gente tem que lembrar que sempre tem que abrir o leque, né? Nem tudo que dá na vulva ou no pênis é sexualmente transmissível. Então, abre sempre o seu leque e lembra que tem todos esses diagnósticos diferenciais para você considerar também. Entendido? Beleza? Galera, se tiver qualquer pergunta, por favor, entre em contato que eu vou ter todo o prazer de responder. Certo? Um grande abraço e um excelente estudo para todos.